Bom dia, muito bom dia a todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Mayara e esse é nosso espaço de autoconhecimento através do tarô. Hoje eu trouxe para vocês um sim ou não do tarô. Para isso, mentaliza uma pergunta bem objetiva, onde as respostas possam ser sim ou não, e para que tu receba também a orientação dos mentores, tá bom? Trouxe duas opções. Com a opção de número 1 eu trouxe a concha e com a opção de número 2 eu trouxe o cristal amarelo. Se for necessário, pausa esse vídeo para que tu possa se conectar com calma. Mentaliza a tua pergunta e vamos para o grupo 1 para quem se conectou com a concha. Mentaliza a tua pergunta, uma pergunta bem objetiva, e vamos descobrir: é sim ou não, tarô? É sim ou não? Para a pergunta mentalizada pelos consulentes do grupo 1. Sim ou não, tarô? Qual é a orientação dos mentores a respeito dessa resposta? Qual é a orientação dos mentores a respeito dessa resposta? Vamos lá, grupo U. Para aqueles que se conectaram aqui com a opção do número 1, a resposta do tarô é sim. Mas, gente, nunca a verdade é absoluta, né? Então, a resposta do tarô aqui para a tua pergunta é sim. Mas é um sim com uma certa dificuldade de que as coisas aconteçam do jeito que tu idealizou, tá? Provavelmente esse sim, ele vem desconstruindo teus ideais por um próprio movimento do universo, a fim de que tu aprenda a lidar com a tua parte mais densa, a fim de que tu aprenda a lidar com a tua toxicidade. O que acontece? Talvez nessa pergunta que tu mentalizou aqui exista, mesmo que seja inconsciente, algum padrão de repetição, tá? Porque eu sinto que algo que tu já viveu pode ser revivido. Então, assim, os mentores, a resposta do tarô aqui, tá, para essa pergunta que vocês mentalizaram é sim, tá? Mas é um sim com uma preparação para que tu se liberte de algumas questões. Para algumas questões de ego, para outras questões de orgulho, para outros a necessidade de aprender a perdoar, né? É bem amplo, porque vocês sabem que isso é uma leitura coletiva, tá? Para aqueles que conectaram uma pergunta aqui referente à vida afetiva, provavelmente tem algo nessa situação ou surgirá algo que tire a tua paz em relação a isso. Por quê? Para te ensinar sobre o teu padrão comportamental mais tóxico que existe. Então, para quem mentalizou um relacionamento, nesse relacionamento pode ter uma sogra, uma terceira energia, tá? Uma sogra dependente, filhos de outro relacionamento que talvez tu ainda não tenha aprendido a lidar. Agora, ou trabalho excessivo, tá? Mas para quem conectou aqui outro tipo de questão que não afetiva, os mentores vêm te dizendo que esse sim acontece, tá? Mas ele acontece desconstruindo muitas coisas e talvez tu viva nesse processo algumas experiências que tu não gostaria de viver, que não ressoam no teu coração aí como experiências tão doces, tão felizes, mas que vem para o teu aprendizado, né? Então, é um processo aqui onde esse sim acontece para a maioria de vocês, mas para alguns tem um período aí de desconstruir a imagem do outro, de terceiros ou de situações, onde algumas máscaras vão cair, tá? Onde a vida vai te ensinar a desapegar daquilo que já foi
Então, todo o processo ele fala sobre aprendizado, né? E aqui, esse sim, talvez ele não ressoe tão doce, tão feliz contigo, justamente para que tu aprenda a lição que a vida está tentando te ensinar. Principalmente para aqueles que ainda acham que podem controlar tudo. A vida vem te ensinando aqui que não, tu não está no controle de todas as coisas e que esse sim talvez tenha sido muito mais idealizado, né, do que coerente. Então, talvez tu esteja querendo uma coisa aí que quando acontecer não vai ser da maneira que tu gostaria. Não vai te entregar todo aquele ideal, porque tem uma longa distância entre sonho e realidade, tá bom? Para quem se conectou com a opção de número 1, a mensagem do tarot foi essa. Agora, vamos para quem se conectou com a opção de número 2. Grupo 2. Vamos lá. É sim ou não, tarô? Para aqueles que se conectaram com a opção do número 2. Mentaliza a tua pergunta. Respira fundo, se liberta das expectativas daquilo que virá. É sim ou não, tarô? É sim ou não, tarô? Qual é a orientação dos mentores a respeito dessa resposta? Qual é a orientação dos mentores a respeito dessa resposta? Ah, que lindo! Grupo 2. Para quem se conectou aqui com a opção de número 2, talvez seja uma das respostas mais diferenciadas que eu já vi até hoje. Primeiro, não. Por um período, não. E depois, sim. Então, isso que tu almeja, tá? Talvez haja uma ruptura, haja um certo abandonar dos planos por um período. Para quê? Para que vocês possam curar as emoções, a fim de viver isso que vocês tanto desejam, tá? Então, vamos verbalizar de outra forma. Para aqueles que se conectaram com a opção de número 2, a resposta do tarô é sim. Porém, até que esse sim se manifeste na tua vida, pode balançar alguma estrutura, vocês podem interromper os planos por um período, mas é sempre com o intuito aqui de levar cura. A espiritualidade está trabalhando dessa forma, a fim de levar cura para ti. A orientação dos mentores, para quem se conectou aqui com a opção do número 2, é que talvez vocês já tenham um entendimento do quanto vocês precisam abandonar algo aí, né? Encerrar um ciclo, fechar uma porta. Tem algo que já excedeu o limite de tempo na tua vida, o prazo para isso. E esse sim, mesmo que seja um sim mais demorado, esse sim, ele vem, ou já veio, para te ensinar a destravar a coragem que existe aí dentro. Por muito tempo tu ficou aprisionado em grades mentais, criada pelas tuas inseguranças, pelos teus anseios. E esse condicionamento mental, ele vem sendo trabalhado dentro do teu processo de crescimento. Se tu olhar para ti hoje e olhar para a tua versão há 6 meses atrás, tu vai perceber o quanto tu conseguiu evoluir. Os mentores vêm te dizendo que esse é um período de amadurecimento, que tu não tome nenhuma decisão por impulso e que tu entenda que deixar para trás também é um ato de coragem, tá? Porque assim, eu sinto que nesse sim, a vida está te ensinando a deixar algo para trás, mas fará com que tu concretize os sonhos mais profundos da tua vida em relação à reciprocidade. Para quem mentalizou aqui uma questão amorosa, ou isso é a chegada de um novo amor genuíno, maravilhoso, recíproco e honesto, tá? Ou é a reconstrução de uma relação. Porém, cada um que conhece o seu ser amado, cada um que conhece a trajetória de vida, e existe um limite para essas mudanças. Nós precisamos parar de romantizar que as pessoas mudam radicalmente. A mudança é um processo,
leva tempo, exige disciplina e força. Então nem todos conseguem, né, renascer. Tá bom? Para quem se conectou com a opção da número 2, essa foi a mensagem do tarô. Um beijo para vocês, um excelente dia, fiquem todos com Deus e até amanhã.